A IA é do capeta? A IA vai tomar o seu emprego? Usar IA é pecado? Eu quero hoje falar sobre essas coisas, quero hoje aproveitar esse nosso encontro aqui para a gente responder essas questões e outras talvez mais úteis. Fala galera, meu nome é Eric Guimarães, esse é o canal Como a Sua Bíblia. Quero te dar boas-vindas e dizer que de cara logo você precisa curtir, você precisa já comentar, dizer seu nome, de onde você está falando aí e enviar para todos os seus amigos. Não espera muita coisa não, já manda para todo mundo que hoje vai ser polêmico. Muita gente me pergunta se pode usar IA para estudar a Bíblia, se é pecado, quais são os limites. Primeiro, antes de falar de IA, é importante você perceber que a IA é uma ferramenta que vai te ajudar a ganhar tempo, vai te ajudar a dar alguns passos mais lá. Mas atenção, a IA não pode tomar o lugar da sua reflexão, da sua meditação. Então, a IA vem literalmente como um copiloto. Ela vai te ajudar, te apoiar a fazer o trabalho mais rápido. Talvez você já está perguntando o que é esse trambolho aqui dessa pilha de livros. Vou falar um pouquinho sobre como que eu estudo a Bíblia e hoje esse vídeo vai andar exatamente nessa trilha. Como que eu estudaria um texto bíblico. Então, primeiro, eu parto da escolha do texto, depois eu alcanço ali um panorama do livro, uma visão geral sobre o livro, entendendo o autor, o tempo, pontos-chave do livro, temas principais. Eu construo essa visão. Depois, eu parto para dentro do texto específico que eu quero aprender, que eu quero estudar, né? Então, nessa etapa, eu leio o texto, familiarizo, que é uma etapa que eu ensino para meus alunos, familiarização do texto. Na sequência, eu vou para os comentários, né? E aí eu começo a entender algumas coisas importantes. O sofazinho, para quem estava com saudade do sofá, vou colocar ele aqui. Quando eu parto para cima do texto, aí eu vou tentar entender algumas coisas. A primeira delas, tentar entender o que o texto está falando, alguns comentaristas estão falando sobre ele. Depois eu vou tentar entender o que a gente chama de análise histórico-cultural. Então tem um livro interessante sobre comentário histórico-cultural, ele vai me dizer o que aquela expressão significa, o que está acontecendo ali, se aquela expressão que o autor usou, ela significa a mesma coisa para nós ou não, né? Então a gente consegue entender isso. Por exemplo, alguém falou comigo essa semana que Jesus veio para cumprir a lei e não para destruir. Nesse livro aqui, o autor vai dizer que essa é uma expressão que quando algum rabino interpretava a lei da forma correta, dizia que ele veio para cumprir, ele cumpriu a lei. Mas quando ele interpretava a lei de uma forma incorreta, passava muito longe daquilo que Deus quis dizer, eles diziam que aquele rabino, aquele mestre, ele veio para destruir, ele destruiu a lei, né? Então Jesus diz, eu não vim para destruir, mas eu vim para cumprir. Jesus não está jogando a lei fora, ele está dizendo, eu vou ensinar para vocês o que ela é de verdade. É isso que um comentário histórico-cultural faz. Eu tenho na sequência uma bibliazinha, essa aqui do Novo Testamento, na língua original, né? Então tem uma Bíblia em grego, que eu não vou ler para vocês agora, e os dicionários, né? Então você vai ter um dicionário, léxico, a gente vai chamar aí. Então esses são os pequenos livrinhos que eu vou utilizar para fazer um estudo bíblico. Mas um dia eu estava em algum lugar, longe de casa, longe da minha biblioteca, longe do meu escritório, e eu precisei fazer isso. Eu precisei estudar um texto. Eu não sei você, mas eu quando começo a ficar incomodado, querendo entender um texto, eu tenho que fazer aquilo naquela hora. Então, o meu problema foi, eu preciso fazer isso agora, mas eu não estou na biblioteca, eu não tenho os meus livros e minha Bíblia não está comigo. O que eu faço? Então, surgiu a grande ideia, não tão nova, de usar IA para simplificar ou automatizar esse processo. Então, eu precisava dos materiais, dos livros, eu precisava das consultas, eu sei o que fazer, eu sei o que eu quero receber, eu sei como avaliar, eu sei como refinar, eu sei como filtrar e como entender o texto. Então a IA vai me servir para isso. Não é pecado usar a IA. A IA não é o anticristo, a IA não é do capeta, é uma ferramenta, como muitas outras, né, que se você usar com sabedoria vai te ajudar demais. Então vamos lá, vou estudar um texto aqui junto com você, ao vivo. Se tudo der certo, a gente vai estudar o contexto com IA, a gente vai estudar, ter um panorama, uma visão geral do livro com IA, a gente vai estudar o texto específico com IA, e estudando comentário histórico cultural, as palavras na língua original. E no final, se tudo der certo, eu vou compartilhar uma reflexão em cima daquilo que a gente estudou juntos aqui. Primeira coisa, como eu mencionei com você, é a gente ter a escolha do texto, né? Então aqui eu vou estudar capítulo 20 do Evangelho de João. Assim, bem interessante, que eu praticamente quero dar uma olhada que os autores falam sobre isso. A primeira coisa que eu faço, depois da escolha do texto, é
entender o livro. Então, aqui na minha tela, hoje eu não estou com meu caderninho, estou só com o Bob Good solitário aqui. Eu quero ler com você brevemente um panorama do Evangelho de João. Aqui, nessa tela desse aplicativo aqui, é um aplicativo que está aqui o link, inclusive, que ele vai te dar um panorama de todos os livros, mas não só um panorama, ele vai te dar os arquivos PowerPoint e PDF, se você quiser usar essa visão geral de um livro para você dar uma aula, compartilhar no seu pequeno grupo, na sua célula. Aqui está tudo, ele está o link aqui, acesso vitalício. E se você acessar nesse link aqui hoje, o link está aqui no vídeo, você vai ganhar 30 dias de acesso grátis nessa IA para estudar a Bíblia, IA chamada Saulos. Primeira coisa, então, eu clico aqui, vou olhar o Novo Testamento, como eu disse, eu vou olhar o Evangelho de João. No Evangelho de João, eu já tenho aqui algumas informações bem úteis, né? Eu consigo já, se eu quiser baixar o arquivo, não é meu caso aqui, mas quem deseja baixar tem todo um detalhamento aqui dos arquivos. Eu tenho aqui, ele já falando do propósito, o propósito do Evangelho de João é revelar Jesus como Filho eterno de Deus e levar os leitores a crer nele para terem a vida eterna, né? A gente tem aqui os temas principais, Jesus como verbo, sinais e fé, que vão mostrar Jesus aí como Deus, né? Mostrando a divindade de Jesus, luz e trevas, vida eterna, amor, obediência, Espírito Santo. Então, a gente já consegue ter uma ideia aqui de que, de fato, o Evangelho de João, ele tem uma finalidade, mostrar Jesus como Deus, mas não só em termos de poder, mas para a gente alcançar a vida eterna nele. Ele sendo Deus é essa mensagem que está sendo passada ali. A estrutura do livro, a gente já tem aqui uma estrutura, está falando também, comunicando com os temas principais. Uma pequena aplicação prática, que crê em Jesus como Filho de Deus, Salvador, andar na luz, nas trevas, permanecer. Então, está comunicando bem com aquilo que a gente estava falando. Tem aqui algum simbolismo, algumas imagens. Aliás, o Evangelho de João é rico nisso, né? Você tem o Espírito no capítulo 3, né? O ser do Espírito, que é pneuma, que é o ar. Capítulo 4, a água. Você tem o pão no capítulo 6 e por aí vai, né? Então, o Evangelho de João é riquíssimo. O lugar na narrativa bíblica. João vai destacar a natureza divina de Jesus, mostrando que ele é o Filho de Deus, enviado para trazer a vida eterna. E aqui, se eu quisesse perguntar alguma coisa a mais, né, eu poderia perguntar aqui no chat. Então, a gente já consegue compreender de cara qual é a finalidade do Evangelho de João. Então, a proposta desse Evangelho, desse texto, é mostrar Jesus como Deus, mas não só em termos de poder, mas para que a gente receba a vida eterna através dele. Primeira etapa, cheque. Próxima etapa, eu vou para dentro do capítulo que eu quero estudar com vocês aqui. Então, na minha tela você está vendo aqui o WhatsApp aberto, aquela IA que eu já mencionei aqui, que eu uso para estudar a Bíblia. Ela é bem legal porque você começa no WhatsApp, você envia o texto que você quer estudar e ele te envia num link do estudo mais completo e você lá pode conversar tirando suas dúvidas. Então, o que eu vou fazer aqui, em primeiro lugar, é colocar o capítulo que eu quero estudar e ele vai me retornar o link do estudo completo. Ok, agora ele me respondeu. Eu já tenho aqui um pequeno insight já dentro do próprio WhatsApp, né? Um capítulo que vai narrar os eventos após a ressurreição de Jesus. Maria Madalena descobre o túmulo vazio, Pedro e João confirmam a ausência do corpo, Jesus aparece a Maria Madalena e aqui algumas coisas. Um autor, o Henrich, observa que a insistência de Tomé em provas físicas antes de crer, né? Ele vai destacar. E tem um link para um estudo completo. Eu vou clicar aqui, porque aí nesse estudo completo a gente consegue entender ainda um pouquinho mais nas etapas daquilo que eu mencionei com você. Como eu faço no dia a dia, eu olho para o texto, olho os sentidos, olho os comentários e olho o significado das palavras nos dicionários, comentário histórico-cultural, tudo isso aí é relevante para você conseguir entender o texto. Então vamos lá. Estou aqui com o texto completo gerado pela IA com base nas fontes confiáveis, né? Então isso é uma coisa que eu faço muita questão e eu indico exatamente porque a gente não pode só pegar qualquer comentário, qualquer estudo, a gente precisa de fontes confiáveis. Então aqui eu vou fazer uma pequena lida junto com você do que está nesse estudo aqui. Capítulo 20, João narra os eventos após a crucificação de Jesus. Então vamos ler aqui nosso estudo gerado pelos Saulos. Primeiro ele já vai dar um panorama do capítulo 20, que ele está narrando os eventos que acontecem logo após a crucificação. Estou aqui destacando logo após a crucificação e morte de Jesus, né? Então ele vai focar na ressurreição, vou destacar também aqui a ressurreição, né? E aí ele vai avançar a narrativa comentando algumas coisas. Vamos lá, do verso 1 ao verso 10, essa é a estrutura que ele está propondo, do verso 11 ao verso 18, do 19 ao 23, né? 24 ao 29, tem aqui, né? Já temos uma visão interessante do que está
aparecendo no texto. Nesses comentários ele já está mostrando autores diferentes, ele já está mostrando comentário histórico-cultural, pelo que eu estou vendo aqui, e ele já está mostrando para a gente as palavras na língua original. Então a gente já consegue ter uma ideia aqui do que está falando. Então, do verso 1 ao verso 10, ele vai enfatizar esse encontro com Maria Madalena, que apesar da sua dor, foi cedo ao sepulcro, a ausência do corpo de Jesus não deve levar ao desespero, mas à investigação e à esperança. Né? Já para nós já fica uma mensagem forte aqui de reflexão. Né? A ausência ou a nossa percepção de que Deus está ausente, né, deve, na realidade, empurrar a gente para buscá-lo com esperança, que ele nunca some. Né? E aí ele vai ter umas narrativas aqui, a disposição dos lençóis, vou marcar aqui. O autor ele destaca, e eu vou marcar aqui também, ele destaca as faixas de linho e o lenço enrolado à parte. Um outro autor ele vai apontar aqui a pressa de Maria Madalena em procurar ajuda, sem entrar no sepulcro inicialmente. Pedro e João correm juntos, demonstrando, Champlin analisa o termo grego sepulcro, o fato de Maria ir muito cedo sublinha a sua devoção. Então vou marcar aqui muito cedo. Aqui a gente já está percebendo que os autores estão comentando que a morte, apesar da falta de percepção de enxergar o futuro e até mesmo de compreensão daquilo que Jesus tinha falado, para eles, mesmo assim, eles tiveram algum tipo de reação, né, principalmente as mulheres, diante da morte de Jesus. Do verso 11 ao verso 18, uma parte bem interessante, Jesus aparece a Maria Madalena. O autor aqui vai destacar que Maria Madalena, apesar do choque inicial, permaneceu perto do sepulcro, demonstrando sua grande devoção, não só em ir, mas em permanecer. A sua persistência em buscar Jesus, mesmo diante dos anjos, é um testemunho de seu amor. Vou destacar aqui também, testemunho de seu amor. A aparição de Jesus a ela, antes de qualquer outro discípulo, é um sinal de graça divina que recompensa o zelo. Não me retenhas, indica que a relação com Jesus ressuscitado seria diferente, mas mais espiritual e menos dependente da presença física. O Champlin vai destacar algo interessante aqui, no caso de Maria encontrando com Jesus, a frase dele, pare de me reter, eu não me segure mais, né? Vai indicar que Maria já havia o segurado, ou estava prestes a fazê-lo. Mas eu quero destacar algo especial do Champlin aqui, a frase, estou subindo para meu Pai e vosso Pai, para meu Pai, vou destacar aqui, e meu Deus e vosso Deus. Essa frase já falou comigo aqui, eu acho que é interessante a gente falar dela depois. É crucial para Champlin, pois demonstra a união da divindade e humanidade de Cristo e a nova relação filial dos crentes. Nova relação filial dos crentes com Deus. Eu quero que você segure bem, porque no final eu vou falar disso aqui. Gui, é disso aqui que eu vou falar no final. Na sequência, do verso 19 a 23, Jesus aparece aos discípulos, né? Temos aqui a saudação dele, Pai seja convosco, né? Ele vai cumprimentando os discípulos, a concessão do Espírito Santo. E do 24 ao 29, a gente tem aquela clássica história lá de Tomé e a fala, bem-aventurados que não viram e creram. Está falando aqui da gente. Se eu quiser fazer alguma pergunta, ainda mais aqui falando do chat, por exemplo, me chamou bem a atenção aqui o trecho do verso 11 ao verso 18. Eu vou pedir para ele detalhe o encontro de Maria com Jesus. O que ela viu. Perfeito, eu fiz a minha pergunta aqui no chat e aí ele já me respondeu. O encontro de Maria Madalena com Jesus ressuscitado, conforme está nesse bloco aí, né, que a gente tinha falado. Um momento de profunda emoção, revelação. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus estava. Essa é a primeira visão que ela tem. No entanto, a sua mente estava tão consumida pela dor e pela preocupação que ela não compreendeu a profundidade do que estava acontecendo. Ela disse, porque levaram o meu Senhor. Virando-se, ela viu Jesus em pé. Aí o texto vai dizer, olha que legal, não o conheceu. Ela não reconheceu Jesus. Razões para essa falta de reconhecimento podem ser atribuídas à sua intensa dor e tudo mais. Ela o confundiu com um jardineiro, questionando sobre o corpo de Jesus. Foi somente quando Jesus proferiu o seu nome de forma pessoal e particular, porque ele nos chama pelo nosso nome, nos conhece, né? Suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. E aí, quando ele chama, é que ela o reconhece. Então, o que a gente já fez aqui, nesses poucos minutos, foi entender tanto o contexto histórico-cultural, quanto o que o texto diz, quanto qual o sentido do capítulo. Vou fazer um resumo do que eu aprendi aqui e depois vou ministrar uma palavra com você aqui. O texto, então, que a gente viu aqui nessa ferramenta. Primeiro, o Evangelho de João, ele tem a finalidade de mostrar Jesus como Deus, mas não somente no seu poder, mas como Salvador. Ele é aquele que vai nos salvar. Então a salvação, a vida eterna está nele. A gente olhando exatamente para o capítulo 20, a gente tem um panorama do que acontece após a morte e ressurreição de Jesus, mesmo antes dos discípulos e as mulheres, os apóstolos e as mulheres, saberem que ele estava vivo.
Então eles encontram com ele nesse encontro relatado no capítulo 20. A gente tem tanto as mulheres o procurando, ainda havia uma certa esperança. A gente tem a descoberta de que o túmulo está vazio. A gente tem a Maria encontrando com ele e não o reconhecendo, mas depois o conhecendo porque ele o chama. E a gente tem depois, na sequência, o texto de que ainda um dos apóstolos não cria totalmente que ele estava. Ele queria ver para crer, né? E Jesus solta uma frase que alcança a gente: bem-aventurados que não viram nós, mas creram. Então, para mostrar que dá para usar IA e conseguir entender a Bíblia com fidelidade, vamos lá, eu quero compartilhar com você uma pequena reflexão a partir daquilo que a gente estudou aqui junto, usando IA. João no capítulo 20, eu quero destacar duas coisas. Jesus havia morrido, ressuscitou, as mulheres foram até o túmulo. No verso 15, no verso 14, aliás, então virasse para sair, viu alguém em pé, mulher, viu alguém em pé. Era Jesus, mas o texto vai dizer que ela não o reconheceu. Vem comigo. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Aí o texto vai dizer, aqui no verso 15, ela pensou que fosse o jardineiro. E ela falou com ele, se o Senhor levou embora, onde o colocou? Isso aqui me chamou muita atenção, porque o texto vai dizer, a gente viu, a Bíblia, o Evangelho de João, ele tem a finalidade de mostrar Jesus como Deus, mas não somente como aquele que tem poder, mas aquele que veio para nos salvar, nos aproximar de Deus, nos fazer filho de Deus, nos livrar do pecado. Você vai lembrar comigo a primeira vez em que aparece jardim na Bíblia. Sabe onde aparece pela primeira vez jardim na Bíblia? No Éden. E o que acontece no Éden? O homem peca e ele perde a comunhão com Deus. Aqui ela vê Jesus ressurreto e ela pensa que ele é o jardineiro. A palavra aqui significa reparador de jardim. Eu e você temos um jardineiro, Jesus, aquele que repara o jardim da comunhão com Deus. E ele continua, o texto continua no verso 16, Jesus diz, Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou, Rabone, que em aramaico significa, que quer dizer mestre. Verso 17, Jesus lhe disse, não se agarre em mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. A gente está falando de Jesus como Deus, reparando a nossa comunhão com o Pai e nos fazendo filhos de Deus. Até aqui, o pecado nos afastava de Deus. Até aqui, antes da morte de Jesus, o pecado era a razão da gente estar afastado de Deus. Mas Jesus resolve isso. O Evangelho de João, ele veio mostrar que ele é Deus e que a sua morte traz para a gente vida eterna. E Jesus já dá uma evidência na sua fala. Ele poderia falar qualquer coisa aqui. Ele poderia dizer, vai logo. Ele poderia dizer, ei, corre lá para avisar. Mas o que ele diz é, vá dizer que mas o que ele diz, vá procurar os meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, o meu Deus e Deus de vocês. O Pai aqui não é só de Jesus mais. O Pai não é distante da gente, mas ele é o nosso Pai. A morte de Jesus trouxe para a gente esse reparador do jardim que consertou a nossa comunhão com Deus, fez com que esse Pai seja o nosso Pai e esse Deus seja o nosso Deus. Agora para tudo aí que eu tenho um recado especial. Para você que quer se aprofundar nisso, como usar IA, conhecer as ferramentas possíveis, as possibilidades, o que fazer, o que não fazer, a ética dentro desse assunto, é uma coisa que eu falo muito com os meus alunos, eu quero te convidar a um workshop sobre IA para estudar e ensinar a Bíblia. O link está aqui, ou está aqui, está em algum lugar, pega aí, né? A gente já está com a turma cheia, enfim, vai abrir alguma vaga aí para você, né? Mas corre logo aí, se inscreve logo, o link está aí. Então, se você chegou até aqui, lembra que o vídeo não acabou enquanto você não curte, enquanto você não comenta, enquanto você não compartilha, não envia para os seus amigos. E aí, dá para fazer? Dá para ler a Bíblia com IA? Dá para estudar a Bíblia com IA? Comenta aí o que você achou, comenta se você está usando. E lembre-se que não dá para viver nem só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, coma a sua Bíblia. Até o próximo vídeo.